adolescentes, né? Eu vi essa palestra ontem de noite, de 1h30. Os irmãos falaram, não é meia hora. Eu falei, ixi. Então eu vou fazer um corte para associar a árvore da vida à profissão de escritor. Aí eu acho que fica bastante pertinente o que a gente faz aqui, né? Então essa estrutura que vocês estão vendo, ela é chamada de árvore da vida e ela é a base da estrutura não só da Cabala, mas de todas as religiões do planeta. E também da estrutura de todas as ordens iniciáticas que a gente tem por aqui. Ela é composta são 10 esferas, 22 caminhos e um caminho invisível. Então, ele fazendo 33 graus. A Cabala surge no Antigo Egito e ela se distribui basicamente em várias vertentes. Quando a gente fala de Cabala, o pessoal pensa geralmente na Cabala judaica. Mas existem duas outras Cabalas principais, que é a hermética e a cristã. Então a judaica, ela sai do Egito através de Moisés, Moshe, e ele leva os 10 mandamentos e ele estrutura para o povo judeu. Todo mundo conhece a história de Moisés, da Bíblia, da Disney, da novela da Record. Mas os gregos, eles também beberam do Egito. Eles levaram todo esse conhecimento para o que a gente chama de escola pitagórica. E eles trabalhavam essa estrutura no que a gente chama de gnoses. A diferença da Cabala grega, que é a gnose, para a Cabala judaica, é que os judeus são monoteístas e os gregos politeístas. Então, enquanto no judaísmo a gente acredita que você tem um Deus inicial, ele emana vibrações e emanações, e a Cabala significa receber, então você recebe essas bênçãos divinas. Os gregos, eles acreditam no politeísmo, então você, ao invés de ter a emanação da beleza, a bondade, a alegria, a inteligência, você vai ter um Deus da bondade, Deus da alegria, Deus da inteligência. E aí, através do teatro, você observa os acontecimentos e tira uma conclusão. Nas ordens iniciáticas, as iniciações e as instruções são peças de teatro, na qual nós observamos e aprendemos. Então, dos gregos isso vai para os romanos, depois isso entra para a Europa, e nesse meio tempo, em Roma, vai surgir a Igreja Católica. E então eles vão pegando essa estrutura dos deuses do paganismo e eles vão transformando em santo. Então, Brigitte vira Santa Brígida, Divindade Seguro vira São Jorge, e eles vão pegando as qualidades desses deuses do paganismo e vão transformando em santo. E os judeus vão passando ali a Cabala de boca ao ouvido. Né? Depois vai surgir o Islã, as cruzadas, depois a Inquisição vai para a Europa, no século XV, eu estou resumindo assim comigo, tá? Depois de na parte da escola. Eles vão ameaçar os judeus e falar assim, ou vocês vão se converter ou vocês vão para a fogueira. E aí, nesse momento, surgem duas Cabalas. A Cabala judaica, os grandes livros da Cabala judaica são escritos nessa época, como Pardes Morim, Sefer Yetzirah, Sefer Raziel, todos os livros clássicos da Cabala judaica são escritos porque o pessoal ficou com medo de passar de boca ao ouvido e perder esse conhecimento. E ao mesmo tempo os cristãos absorveram tudo isso e eles começaram a trabalhar na Cabala cristã, com base no Velho Testamento, que era a Torá. E a diferença é que, como o cristianismo veio de Roma, que veio da Grécia, eles trabalhavam com imagens, enquanto que na Cabala judaica você trabalha só com o nome de Deus e as letras em hebraico. E aí, nesse meio tempo, surge o que a gente chama de renascimento, que é tudo aquele mundo de artes e as ilustrações dos deuses, das divindades, da astronomia, astrologia, o tarô, que nada mais é do que uma maneira de você ensinar o hebraico para uma pessoa iletrada através de símbolos e de imagens. Aqui é para ilustrar a Capela Sistina, que tem uma árvore da vida inteira desenhada no seu teto. E aí a gente chega nas 3 vertentes principais, né? A Cabala judaica, que é a mais conhecida do Cabala Center, que é o judaísmo, é uma religião. A Cabala cristã, que ela migra para rosacrucianismo, para alquimia, para o martinismo. Na maçonaria a gente vê isso no grau 18. E a Cabala hermética, que ela vai para as ordens templárias, para as ordens dos construtores e para a própria maçonaria. Então,
traz essas instruções para a maçonaria é Elias Ashmole. Ele é um antiquário, um alquimista, foi um dos responsáveis pela elaboração do ritual maçônico. E aí ele incluiu dentro do ritual escondido uma série de noções de alquimia dentro do nosso ritualístico. Eu vou explicar muito rapidamente porque eu quero chegar na parte gostosa. Então ele trata de luz e sombras, do yin e do yang, da expansão e da contração. Isso vai se dividir nos 4 elementos que a gente conhece. Então o fogo é o grande yang, é a grande expansão, o espírito. A terra é o grande yin, a matéria. E no ocidente a gente vai ter a mente, que é o ar e a água, a razão e a emoção. Então a gente vai ter no Oriente o espírito, o fogo, a vontade, no Ocidente a mente e na Terra o corpo físico. Vou falar um pouquinho da Terra, é o material. Nessa palestra, infelizmente, eu não vou me aprofundar aqui. Tá? O espiritual, o fogo, representando o divino. O ar, que é o triunvio, então gramática, retórica e lógica, as artes de se trabalhar com inteligência. E o emocional, que é o coração, que é o que movimenta a emoção e o grau, que é a perfeição, na qual todos nós somos buscadores do Santo Graal, mesmo sabendo que, tal qual o Rei Arthur, nós nunca vamos conseguir encontrar o Santo Graal. Na lenda, o Rei Arthur vai buscar o grau, ele chega na Escócia e fala assim: estava aqui, mas foi embora. Aí ele foi lá na França, ele vai até a França, chega lá e fala: estava aqui, mas acabou de sair. Ele passa a vida inteira procurando esse grau e morre antes de encontrar. E eu comparo ao trabalho, por exemplo, de um escritor, né? Ele escreve um livro e fala: aqui é minha obra-prima. Aí na semana seguinte ele está passeando no parque, vê uma criança e fala: podia escrever um livro melhor, já era o grau. E aí ele vai gastar mais anos escrevendo outro livro. Aí ele publica outro livro e fala: agora é minha obra-prima. E aí no dia seguinte ele se casa e fica apaixonado e fala: agora eu vou escrever um livro de poesia, já era o grau, está no próximo castelo. Nós vamos passar a vida inteira buscando a perfeição do grau. Esse é o símbolo que representa essa subida da escada de Jacó. Então, primeiramente a cruz do autoaperfeiçoamento e depois o círculo do edifício social, na qual a pedra lapidada vai fazer parte. E aqui é a estrutura da árvore. Então, são 10 esferas. Eu vou falar um pouquinho de cada um. Eles estão representados aí na mitologia pelas árvores mágicas, né? Então, se algum de vocês tem um sobrenome de árvore, pinheiro, carvalho, palmeira, vocês provavelmente vieram dos judeus convertidos no cristianismo, lá na Europa. Eles adotaram o símbolo da árvore sagrada por conta da árvore da vida, né? E essa árvore está representada em todas as religiões como a árvore que representa a humanidade. Então, já tem o baobá, que é sagrado, o carvalho, com as druidas, a acácia. Então, toda a filosofia tem uma árvore que representa essa evolução espiritual. E o que
autores me reconhecem pelas minhas obras. Então você não afirma fazer alguma coisa, mas pela sua produção, as pessoas vão ver o resultado do seu trabalho de autoaperfeiçoamento. Quando você dá o primeiro passo dentro da alquimia, nós chegamos na Lua, que é simbolicamente o corpo celeste mais próximo da Terra, e ele vai representar a intuição e a vontade de aprender alguma coisa nova. Então diz um rabino que sempre que você adentra um novo universo, você precisa entrar em contato com 108 mestres. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, se eu quiser estudar arquitetura, eu no mínimo vou ter que estudar 108 autores diferentes. Então eu tenho que ler a arquitetura clássica, moderna, Bauhaus, Le Corbusier, medieval. Então eu vou ter que ler vários. E todo mundo, né? O médico vai ter que estudar de tudo. O advogado vai ter que ver vários tipos. O engenheiro, todas as profissões, eles vão ter esse contato. E a Lua, na verdade, ela reflete a luz do Sol. Eu vou dar um spoiler. O Sol é o nosso mestre interior. É o que a gente chama de verdadeira vontade do trabalho. É o que a gente veio fazer na Terra. Então, alguém que, por exemplo, estaria querendo escrever, é impossível se tornar um escritor se você não lê. Então, você teria que, para começar a escrever, ler pelo menos 108 autores diferentes. E aí, enquanto você lê, você vai ter autores que você adora, vai ter autores que você odeia. Porque cada autor, quanto mais próximo da sua essência, mais a Lua está cheia. Quanto mais afastado do estilo que você gosta, mais está a Lua nova. E tem autores que você gosta do estilo, mas não gosta da prosa. Tem autores que você gosta do que ele escreve, mas ele escreve de um jeito chato. E aí você vai graduando. Por isso que no simbolismo da alquimia, a Lua é o primeiro astro que a gente está em contato. Então, quando a gente entra numa ordem iniciática, quando a gente entra em qualquer profissão, o primeiro passo da alquimia é a Lua. Aí, mas no próximo passo na escada de Jacó, nós vamos chegar em Mercúrio, que é o aprendiz, ou faixa branca, ou aquele que acabou de adentrar. Ele representa o intelecto. Então você vai ver que estão representados aí por deuses que trabalham com o intelecto. São aqueles que roubam o fogo das divindades para trazer para a terra, são os mensageiros, são os poetas, são os escritores. Eu tinha falado ali na Lua, mas a Lua são as divindades femininas da jornada. Então você pega, por exemplo, Ísis, que Osíris, que é o Sol, ele é picotado por Sete espalhado pelo Egito, e aí ela vai fazendo jornadas para recuperar os pedaços perdidos do marido, para depois conseguir derrotar o inimigo. E em muitas ordens iniciáticas, dentro dos rituais, você perambula, pega pedaços de palavra, toques, sinais, até você conseguir juntar alguma coisa para poder passar para o próximo grau. Então, simbolicamente, exode essa busca para você adentrar ao tempo, para você tentar se conhecer. Né? Então, são deusas da alquimia, deusas lunares, deusas de caçada, mães. Né? Isso aqui também representa o ventre. Na palestra eu vou explicar por quê. Porque enquanto a gente sobe a árvore, nos tornando pessoas melhores, a nossa criação ela desce a árvore. Né? A gente chama de caminho da serpente, a subida, e o caminho da pomba, na descida. Mercúrio são os deuses do intelecto. Então, quando você entra numa profissão, tipo médico ou advogado, você vai ter o primeiro e o segundo ano de faculdade. Ou o grau ano de aprendiz. Você aprende o quê? Como é que se comporta, que palavras, vocabulário, as técnicas, as leis, como é que desenha. Você vai aprender todo aquele básico intelectual da profissão que você está fazendo. O escritor é a mesma coisa. Os primeiros textos vão sair duros, vão sair meio ruinzinhos, vão sair meio crus. Né? Até que com essa jornada você vai olhar para o outro lado e você vai enxergar uma estrela, que é a estrela de Vênus, que é a beleza, fica na coluna da beleza. E Vênus representa a musa inspiradora. Então aqui numa profissão já seria um terceiro, quarto, quinto ano, no qual você já se apaixona pelo que você faz, e aí você está fazendo estágio, você está trabalhando, você já está lidando com a sua profissão, você já está indo atrás. Uma profissão de escritor representa aquele cara mais tarimbado, já escreveu um livro, dois, já participou de contos, prosa, já está fazendo uma poesia, ele já
teve um contato com a musa, né? E a conexão ali do poeta com a musa, a gente vai ver aqui embaixo que vai gerar o filho, né? O poeta sozinho não faz nada. Ele olha a folha de papel e não tem ideias. A musa, sozinha, ela museia. Em conjunto eles têm o útero e depois você gera o livro pronto. Então é tudo uma combinação. E aí, finalmente, ali seria mais ou menos a faixa marrom, a arte marcial, ou o grau de companheiro. E finalmente a gente chega no centro da árvore da vida, que é o Sol, que vai estar representado aí pelos deuses da luz, principalmente Jesus, que a gente está muito acostumado, ou o nosso mestre interno, ou o grau de mestre. Então aqui a gente vai ter Osíris, Apolo, são todos aqueles deuses e heróis de todas as jornadas, o Hércules, o Harry Potter, o Super-Homem, são todos aqueles senhores das jornadas, que é o que a gente anseia, né? Quando a gente quer uma profissão, quando você tira o seu grau, né, o seu certificado, o seu diploma, você acabou de descobrir quem você é no mundo. Quando você publica o seu primeiro livro sério, você fala, agora eu sou um escritor, né? Agora eu sou um advogado, agora eu sou um arquiteto, agora eu sou um médico. Então você está pronto para o que a gente chama de verdadeira vontade. Então aí lembra que a cruz foi feita, ele diz companheiro mestre. E agora você vai ter o círculo, que é o edifício social. Então a partir de agora nós vamos conversar com o mundo, né? Então aqui a gente vai ter várias histórias de deuses que morrem e renascem, tal qual o Sol e tal qual nós. Cada livro, cada trabalho, cada peça que a gente faz, a gente deixa o nosso eu velho para trás e a gente renasce com um eu melhorado. E aí aqui em cima no próximo degrau, que é essa coluna do rigor, essa coluna da misericórdia ou da beleza. Esse ângulo aqui ele vai lidar com a nossa vida em sociedade. Então aqui dentro de uma loja ou dentro de uma instituição seria a tesouraria e a hospitalaria. O Biofurar quer dizer rigor e ele está associado aos deuses da guerra, Marte, planeta. Então Ares, Horus, Sekhmet, Thor, Ogum, São Jorge, são todos deuses de batalha. E ele vai representar na nossa profissão aqueles 5, 10, 15 anos no começo da nossa carreira, que é onde você está lá matando um leão por dia. Então você tem que literalmente ser Ares. Eu brinco e falo que o tesoureiro tem que ser um deus da guerra, né? Ele tem que cobrar, ele tem que pagar, ele tem prazo. Ele não pode ser um bunda mole. Ele precisa ser um guerreiro, senão a loja quebra, a empresa quebra, a vida, a nossa finança de casa quebra. Então Marte representa aí a coluna, o meio da coluna do rigor. Você vê, a coluna do rigor é o intelecto baixo, a disciplina, e depois vai ter o orador, que é a justiça. E quando a gente olha para o outro lado, a gente vai ter Júpiter, que recebe, que é a caridade. E a caridade ela vai lidar justamente com esses grandes deuses da benevolência, os deuses pais, os Zeus, Poseidon, Odin, Dumbledore, Merlin, Gandalf. São aqueles deuses e divindades que auxiliam o rei. Então o rei Arthur, ele é rei, mas ele tem o Merlin, que é o cara mais sábio. Na vida cotidiana, na vida profissional, na cabala, ele já representa aquela pessoa que já tem 25, 30 anos de profissão. Então ele já escreveu vários livros, ele já dá palestra, ele já é uma referência, ele já é Júpiter. Tem aquela ideia do ancião, né, no sentido 50, 60 anos de idade, uma profissão reconhecida por todos os seus iguais, seja dentro de uma ordem, seja. E muito ligado com a caridade. No judaísmo, a raiz dessa palavra, recebe, ela tem 3 palavras que são associadas: planejamento, prosperidade e caridade. No judeu, isso tudo é a mesma coisa. Significa que se você planeja a sua vida, não tem outro resultado a não ser prosperidade. E tendo prosperidade, você tem o dever de contribuir e fazer a caridade com os outros. E aí eu trago até o exemplo do patrono que a gente acabou de falar dele, né? Que segue esse exemplo da árvore. E aqui é o hospitaleiro, que é para onde o dinheiro vai embora. Então você vê, essa coluna é o I, que ele aglutina todo o poder, e essa coluna é do amor, ela distribui. Então a hospitalaria
que ela é uma esfera invisível. Né? Ela vai sambar, né, de dançar com a próxima esfera, que é binar, que é o entendimento. Então, o entendimento, ele difere do conhecimento, porque ele vai precisar estar enraizado. Então, dentro do judaísmo, a gente estuda que as letras, elas formam conceitos. Então, ao contrário do latim, onde se fala, por exemplo, Marcelo, ele é só um som. Quando a gente está falando do hebraico, quando eu falo em Aleph, ele não é só a letra A, mas ele representa uma série de conceitos. Ele é o sopro de Deus. Então, ele representa a união da divindade com a sabedoria. E aí, você tem o ar, o primeiro elemento, o princípio era o verbo, a ideia divina que pode criar qualquer coisa. A segunda letra, por exemplo, é o Beit, que é a casa de Deus, que no tarô é o mago. Ele representa a ideia do louco, que ele chegou numa cidade, ele abre sua trouxinha e ele tem um monte de símbolos alquímicos que ele coloca isso em prática. Quando a gente tem o Aleph Bet, é o sopro de Deus animando o corpo de Deus para dar a vida. Nos gregos era o alfabeto, a gente é o alfabeto. Sem o alfabeto, você não tem capacidade de conhecer a árvore da vida. Portanto, conhecimento não vira entendimento. Um exemplo prático é se eu estivesse dando essa palestra em russo. E aí vocês estariam escutando, mas não estariam ouvindo, nem aprendendo, porque faltaria o alfabeto. Então, do mesmo jeito que a gente pode dar a mesma aula, quem é professor aqui passa a mesma aula para todos os alunos, e por que as provas têm nota diferente? Porque cada aluno absorveu só um pedaço. E aí ele vai retratar o seu entendimento comum. Então aqui está representado pelo planeta Saturno, que é o limite e a regra, que são as divindades das mitologias que lidam com justiça. Como a Temis, justiça, a Eva, Xangô. E quem mais dentro da maçonaria para representar essa justiça aqui é o orador. Né? Nesse nível mais alto do espiritual, ele lida entre as egrégoras. Então, por exemplo, o orador ele é o representante do meu mestre, ele é o representante de fora. Na polícia, por exemplo, seria a corregedoria, né? Seria a ouvidoria de uma empresa. É aquela esfera, aquele planeta que vigia a nossa própria consciência. E do outro lado, no topo da árvore da beleza, a gente tem Rockmar, que é a sabedoria divina. E aqui na nossa jornada como escritores, em Júpiter, a gente já produziu vários livros e tal. Pouquíssimos de nós chegam a Saturno. E esses são os caras que a gente está lendo de nome, tipo Camões. O objetivo da grande obra da alquimia é fazer parte do círculo saturniano. Então são os grandes autores, né? Monteiro Lobato. São aqueles autores que quando você fala o nome todo mundo conhece, Shakespeare, e ele infinitos autores. Então todo escritor sonha que a sua obra ou a sua qualidade de obras, no final de sua vida, quando você falecer, você tenha conseguido chegar em Saturno. E aí você se torna um legado que você vai deixar para o restante da árvore. E ali as pessoas que estão seguindo dentro da Kabbalah, elas vão buscar a sua estrela. Muito bem, se acaba aqui, o que significaria essa esfera a mais? Significa que por mais inteligente, perfeito, maravilhoso que você seja, você é um. E de histórias a serem contadas, você conta uma, mas só hoje nós temos 8 bilhões de histórias para contar. E diz a lenda, dentro do hinduísmo, que Deus é onisciente, mas Deus estava muito entediado, porque não existe nenhuma sensação mais prazerosa do que aprender uma coisa nova. Então, quando você aprende uma coisa que você não sabia, dá um quentinho, você fala, nossa, que legal, eu aprendi um negócio novo hoje. E é uma sensação gostosa. Eles chamam de lila. E Deus é onisciente, então Deus não tem prazer. E aí ele falou, eu já tenho uma ideia. Aí ele se dividiu. E aí as partes de Deus começaram a buscar umas às outras, e a se encontrar e a conversar. E aí ele aprendeu tudo sobre si mesmo, e voltou a ser onisciente. E ele falou, essa sensação é muito gostosa. E aí ele pegou e se dividiu em mais pessoas, mais entidades, os anjos. E aí os anjos conversaram entre si, passearam, fizeram tudo o que
fazer e retornar ao todo. Ele falou, isso é maravilhoso. E aí ele se dividiu em todo mundo. Então todas as centelhas de vida, da formiguinha mais insignificante ao gênio mais poderoso da humanidade, todos nós carregamos um pedacinho da centelha do universo e nós somos o universo se conhecendo, se observando. E aqui, de acordo com a Kabbalah, ela é reencarnacionista, quando nós falecemos, nós retornamos ao berço divino e trazemos com a gente o que a gente aprendeu, o que a gente trouxe aqui da nossa experiência na Terra. Por isso que aqui está relacionado com a sabedoria, com o caos. Então a gente vai ter todos os deuses do trovão, as valquírias, a Maranhã, os deuses de criação e do caos. E na loja maçônica é o secretário, né? A gente já foi, sabe que é o cargo mais caótico de toda a loja. Porque ele organiza a ata, ele é a memória do mundo, né? Aquilo que são de registros akáshicos dentro do esoterismo. Jung chama de inconsciente coletivo, mas é a soma de todas as histórias, de todas as pessoas, de todos os animais, né? Todos os cachorrinhos, os gatinhos, os passarinhos, eles contam uma história de vida que vai se reunir na última esfera, que é a coroa, ou Keter, que é o último chakra que representa Deus, ou a divindade mesmo. Então, Alá, Demiurgo, grande arquiteto do universo, o infinito. E aí, das emanações do infinito, ele vai trabalhando aqui para baixo. O nosso objetivo, enquanto encarnados, é, primeiro, descobrir a verdadeira vontade, ou seja, entender o que a gente veio fazer na Terra. Segundo, deixar uma grande obra, então nos esforçar no melhor das nossas habilidades para sermos a melhor pessoa possível, para transmitir as nossas qualidades no maior número de gente possível, para que eles também possam se desenvolver. E aí, nesse sentido, uma árvore vai gerar outras árvores num ciclo infinito. Então, por exemplo, quando você vai produzir alguma coisa, você está co-criando o universo junto com Deus. Então, do mesmo jeito que Deus criou o universo, são 7 dias da Bíblia e tal, é essa criação do mundo. Mas quando a gente fala em criar, a gente vai seguindo esses passos também. Então, por exemplo, a gente tem uma ideia. Então, alguém tem uma ideia inicial que é como é que nós vamos fazer essa reunião da Academia Campinense de Letras no dia 21 de setembro. Aí existe alguma sabedoria. O que a gente pode fazer aqui? Qualquer coisa. Vocês poderiam trazer qualquer palestrante, qualquer apresentação, de qualquer loja maçônica, qualquer coisa. Mas vocês não podem trazer para fazer uma apresentação alguém que vocês nunca ouviram falar. Então, se tem um grande poeta que mora em Brasília, que escreveu livros maravilhosos, mas vocês nunca ouviram falar, não tem como vocês convidarem ele para palestrar. Então, a gente, como pessoa, estamos limitados acerca daquilo que a gente entende do mundo. Por exemplo, você não pode viajar com a sua família para passar férias numa cidade que você nunca ouviu falar. Então, primeiro alguém você vai ter que ler em algum lugar que existe um lugar, aí você vai ter que pesquisar no Google que existem hotéis, você vai ver se ele é adequado para a sua família, e aí você vai olhar e falar, poxa, vou fazer umas férias agora. Então nós, como seres humanos, a gente está preso em Saturno. Nós estamos presos em tudo aquilo que a gente compreende. E tudo aquilo que está além do que a gente compreende nos é inefável. Então esse é o primeiro passo. Aí eles falaram assim, beleza, então nós temos uma lista de vários membros, eles têm vários contatos, eles conhecem muitas pessoas, eles conhecem uma pianista maravilhosa para tocar, ou outros músicos. Então assim, beleza, então vamos começar a montar a nossa estrutura. E aí a gente desce um pouquinho aqui no conhecimento. E fala, mas vamos achar um palestrante e tal, procurando no Google, procurando nas lojas, procurando no contato, verifica isso. Então encontramos rigor e misericórdia, que é planejamento e a estrutura. Então, tem um palestrante, vai ter custo? Não vai ter custo? Tem deslocamento? Não tem deslocamento? A data está válida? Não está válida? Quando você consegue acertar o planejamento e a execução, a gente vai chegar na beleza.
possível, mas ainda falta um pouquinho, falta a cruz. Cristo carregar a cruz até o final. E agora a gente está nessa apresentação. Então, a apresentação de Pedro foi ótima, a apresentação sobre o patrono está ótima, a minha palestra espero que esteja boa, mas a gente está conduzindo. E nesse meio tempo a gente vai precisar da razão e da emoção. Porque eles me chamaram para dar uma palestra de cavalo, mas vamos supor que ontem de noite minha avó morreu. E eu chego hoje de manhã e eu estou completamente desestabilizado emocionalmente, eu esqueço as palavras, e eu estou ruim, e eu dou uma palestra com carinho. Então, se eu não estiver equilibrado aqui, não funciona. Ou então eles convidam um coach, o coach é super emocionante, legal, ela não sabe pinhoca nenhuma, só fala besteira, e só enche o saco que vocês se sentem jogados fora amanhã de vocês. Então, se você não conseguir equilibrar razão e emoção, não tem útero. E o útero é o que a gente está fazendo tudo junto agora para gerar esse filho que vai estar entregue a hora que aquela gravação subir na internet. E uma vez que a gente manifestou no número 10, o 1 mais 0 vai virar 1. E cada pessoa que está me assistindo agora na internet é um cérebro. Ele vai entender essa palestra, ele vai avaliar com todo o alfabeto dele, e ele vai tirar as conclusões, ele vai aproveitar ou não, partes ou não de tudo que foi apresentado hoje. Então vai ter gente que vai adorar, vai ter gente que vai odiar, vai ter todo tipo de pessoas. E assim sucessivamente. Por isso que a Cabala, dentro da mitologia grega, ela está representando essa árvore também pelo labirinto, na qual a gente vai estar circulando desse labirinto, ao mesmo tempo que a gente está para encontrar a saída, Então, os cientistas falavam, o dilema do mago é que ele quer encontrar os segredos do universo e a conta do aluguel que vence no final do mês. E aqui a gente vai trabalhar com isso. Para proteger essa árvore, Deus criou 72 anjos e 9 príncipes, totalizando 81 guardiões que ficam ao redor da árvore da vida para protegê-la. Então, essa é a ideia. Então, quando a gente estuda a Kabbalah, nesse sentido mais prático, claro que, como vocês viram, tem infinitos deuses, divindades, todas as mitologias, porque eles contam histórias. Então, quando eu estou contando a história de Marte, que encontra Afrodite, que faz tal coisa, eu estou falando do meu sentido, do meu vigor, quando encontra paixão, então eu estou falando de sentimentos. Por isso que os psicólogos amam a mitologia grega. Aquela miríade de infinitos deuses e divindades e tal, quando você está olhando essas peças de teatro, esses livros, você está olhando para dentro de si mesmo. E você está se relacionando com essas obras. E, ao mesmo tempo que você está subindo a árvore, tentando se melhorar como ser humano, você está descendo a árvore. Você está co-criando o universo junto com Deus. Esse é o meu livro pela qual eu me conheceu, Ele é a prova viva de que o método funciona. Eu sempre quis ser escritor, eu tenho 60 livros publicados. O primeiro livro é de 1996. E esse livro de Kabbalah, eu era da Madras. A Madras é uma loja maçônica que tinha um editor. Mas eu sou arquiteto com especialidade em história da arte. Eu falei, eu queria estudar essa Kabbalah e demonstrar que todos os mitos e lendas, os quadros renascenses e tal, eles utilizavam as cores e todo esse simbolismo. Então era um monstro, um livro de 700 páginas colorido. Eu bati em 15 editoras, nenhuma falou que podia. Então eu passei o ano inteiro dando palestras em lojas maçônicas, falando, eu quero lançar esse livro. Então quando eu lançar, eu vou avisar a loja, e os irmãos que gostariam, os irmãos que gostavam da palestra, falaram, eu quero esse livro. E aí quando a gente foi lançar, eu fiz um negócio chamado financiamento coletivo. Eu avisei que eu fiz uma pré-venda e a gente conseguiu publicar em 2016 a primeira edição. Hoje está na quarta edição. Depois eu fiz um livro de tarô, a história do tarô, os símbolos, os elementos da Idade Média, depois da astrologia, mas era só para provar que o método funciona. Então o Kabbalah não é um negócio assim meio místico, inalcançável, ela tem que ser prática, é o dia a dia. A gente brinca e fala assim, lá em Israel, todo mundo tem que fazer exército. No exército tem algumas matérias onde você aprende estratégia. Na estratégia eles ensinam Kabbalah.
Se você domina essa árvore da vida, ele é um checklist do mundo. Então você aprende a não gastar mais do que você ganha, a tratar bem a sua mulher, seu filho, a providenciar estudos, a acompanhar seu filho na escola. Então, cada cheque que você faz num desses, você verifica se a engrenagem da sua vida está funcionando. Igual uma loja maçônica, se a loja está ruim, se você fizer um checklist dos cargos, você vai ver qual é a função que está falhando. E se cada um que está trabalhando em cada cargo incorporar a energia daquele planeta simbólico, a loja vai funcionar maravilhosamente, vai virar uma potência. E se você acompanhar a história de todas as lojas, de todas as pessoas que são um sucesso, elas vão seguir isso aqui passo a passo. Por isso que milhões de livros de autoajuda publicam isso, tem aquele O Segredo, a Técnicas Rosa-Cruzes, Cabala Financeira, infinitos livros. Mas todos eles bebem dessa estrutura. E a gente brinca, esse é o tal do segredo dos judeus. Eles carregavam o intelecto. Então, onde a gente olha uma esquina e vê uma esquina, o cabalista, ele olha aquela esquina e ele enxerga uma padaria. E aí ele está antenado com o mundo. E aí a vida da pessoa prospera, não tem como. É a gente vai dizer, um código de máquina da Matrix para você quebrar a realidade. E na maçonaria eles quiseram trazer isso. Tanto que, se algum irmão conhece a estrutura da Ordem Demolay, se você colocar um moleque de 13 anos na Ordem Demolay, ele vai passar por todos os cargos, ele vai aprender a falar com os mais velhos, ele vai aprender a se direcionar, eles vão aprender a organizar uma festa, ele vai aprender a prestar conta. Quando esse moleque chegar nos 21 anos, ele é um líder nato, contrata ele. Porque ele vai ter passado por todos esses cargos, é uma escola iniciática. E o maçom também, se ele prestar atenção e estudar, a maçonaria pega homens bons e os torna melhores. Assim como teoricamente deveria ser a função de todas as religiões. Entendendo essa árvore da vida, você entende que todas as religiões elas são iguais. Elas todas conduzem para o mesmo objetivo, para o mesmo Deus. E os seres humanos aqui embaixo se odeiam, brigam, os intelectuais, eles vão aprender que, cara, Xangô, São Jorge, Kali, Thor, são só figuras para a gente conhecer a nós mesmos e nos tornarmos pessoas melhores dentro daquilo que a gente faz. Entendi. Rabino, quanto tempo demora para aprender Cabala? Ele falou assim,